Esse próximo fluxo é bastante simples também, é o fluxo de descida. Ele é feito entre 80 e 100 milhas de se iniciar a nossa descida. Então esse ponto verde aqui no Movie Map do Main Display Unit é o Top of Descent. Então entre 80 e 100 milhas a gente faz esse fluxo, que é bastante simples. Basicamente consiste em configurar ou confirmar o Landing Altitude, que é a altitude no campo de destino. Depois a gente chama o Recall para verificar se tem algum alerta no Master Caution do comandante e do oficial também. Depois a gente seta o Auto Brake para posição padrão, que é 2 para pistas comuns ou mais extensas como Guarulhos, Brasília. Para pistas médias curtas, o Auto Brake vai para a posição 3, e pistas curtas como Santos Dumont, sempre na posição máxima, tá? Então, para se ter um parâmetro, Santos Dumont, Congonhas, Guarulhos, ok? Para se ter um comparativo. Mas o padrão é o modo 2 para se poupar freio, não esquentar muito, né, durante o pouso. Depois nós verificamos aqui a confirmação. Nesse momento aqui, se não tiver setado ainda os procedimentos de aproximação e pista, eles devem ser selecionados nesse momento. Então aqui nesse exemplo os procedimentos de aproximação e pista já estão pré-selecionados. Pode ser que o controle nos dê uma pista diferente, mas não tem problema, isso pode ser mudado depois. Outro dado que é selecionado também é a VREF, a velocidade de cruzamento de cabeceira de pista, de acordo com a configuração de flap que se deseja para o voo. Então nesse voo aqui, por exemplo, a gente vai fazer o pouso com flap 30, a nossa VREF vai ser de aproximadamente 147 nós. Então a gente clica aqui para selecionar e coloca ela nesta posição. Isso é importante porque depois que a gente seleciona a VREF, aqui no Main Display Unit, ela passa a figurar aqui no tape de velocidade como uma referência para a gente. Então essa aí vai ser a nossa velocidade alvo para cruzamento de pista. E essa velocidade aqui, VREF, ela nos dá também a VAPP, que é a velocidade de aproximação na curta final, que ela é basicamente a VREF, que é 145, tá? Mais 5 nós de segurança. Tá? Então nesse exemplo aqui ela vai ser igual a 152. Então a nossa velocidade de aproximação após o bloqueio do marcador externo, a gente já começa a diminuir para atingir a velocidade de 152 na curta final. E claro, cruzando-se a cabeceira, a velocidade alvo que se quer atingir é a VREF, que é de 147 nós. Ok? Então feito isso, a gente seleciona também os mínimos para essa pista, nas condições que a gente vai utilizar o pouso. Então está configurado aqui, por exemplo, uma aproximação ILS para a pista 10 em Fort Lauderdale, que é esse voo aqui nesse exemplo que eu peguei. Então nesse momento a gente configura os mínimos, tá? Clica aqui em Reset Battle para a gente ver aqui as condições. Ele já entra com o padrão do mínimo de 200 pés AGL, que é acima do solo, acima da pista. Essa setagem de 200 pés costuma ser a configuração padrão na maioria dos procedimentos ILS, mas isso deve ser ajustado conforme a carta, para mais ou para menos, ok? Então feito isso, a gente pode fazer o nosso checklist, Descent Checklist, Pressurization Landing Altitude 0 feet, Recall checked, Auto Brake Level 2, Landing Data VREF Flaps 30, 147, Minimums 200 feet, Approach Briefing completed, Descent Checklist completed. Obviamente a gente tem que fazer o briefing de aproximação, tá? A gente faz inclusive antes da gente fazer esse fluxo de descida. Isso aqui completa esse fluxo de descida. Então também é um fluxo bastante simples, diferente dos fluxos iniciais de preparação de cabine. Esse fluxo, como o fluxo de cruzeiro, ele é um fluxo bastante simples.